Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Modo de Preparo. E a receita de hoje será um delicioso pão caseiro, um pão que não necessita sova, muito fácil, um pão de liquidificador. É isso mesmo, é muito rápido, é muito simples, prático e uma grande delícia. O pão de hoje nós vamos fazer com recheio de calabresa, porém você pode aí adaptar para outros ingredientes de sabor à sua escolha, tá bom? Lembrando também que todos os ingredientes que nós vamos utilizar estará aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Então os ingredientes de hoje serão 480 gramas de farinha de trigo. Nós vamos utilizar também 360 ml de leite integral, 2 ovos inteiros, 40 gramas de manteiga ou margarina, 120 gramas de calabresa. Aqui eu fiz ela bem picadinha, né? Ou você vai utilizar um outro recheio da sua escolha, tá bom? 10 gramas de fermento seco, nós vamos utilizar para essa receita. 10 gramas de sal e também 26 gramas de açúcar. Então, esses são os ingredientes que nós vamos utilizar. Lembrando que todos eles estão aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Bem, então agora nós vamos preparar a nossa calabresa. Tenho aqui as 120 gramas de calabresa. Lembrando que você pode substituir por outro recheio da sua escolha, por exemplo, presunto e queijo, salame, azeitona, sempre mantendo a mesma proporção das 120 gramas. Como a calabresa nós precisamos processá-la, né? Nós precisamos fritá-la, então eu vou colocar ela em uma frigideira. Não vou precisar utilizar óleo nem nada, porque ela mesmo já solta um pouco da sua própria gordura, então nós vamos utilizar essa própria gordura para fritá-la, ok? Então eu vou colocar aqui ela em uma frigideira e nós vamos prepará-la agora e eu volto já já. Muito bem, então nós já preparamos a nossa calabresa, olha, eu já fritei ela, né, como eu mencionei anteriormente, apenas ela mesmo, sem nenhuma gordura, com a própria gordura dela. Agora que ela está frita, a gente colocou ela aqui num pratinho com um papel toalha para que ela esfrie e seque, né, um pouquinho dessa gordura. Ela tem que estar bem sequinha. Eu vou deixar ela esfriar e secar para então nós continuarmos a nossa receita. Muito bem, agora então nós vamos adicionar os nossos ingredientes que vão ser processados no liquidificador para que então a gente comece a colocar efetivamente as mãos na massa. Vamos lá. Muito bem, então aqui nós vamos adicionar no nosso liquidificador os 360 ml de leite morno. Não pode ser quente, tá bom? Ele tem que estar morno. Nós vamos colocar os nossos 2 ovos inteiros. Eles estão aqui. Então, os 2 ovos. Pronto. Nós vamos colocar a nossa margarina ou manteiga, né? São 40 gramas, lembrando. Então aqui está a nossa margarina. O sal, que são 10 gramas de sal. E o nosso açúcar, que são as 26 gramas, né? Os 26 gramas de açúcar. Tudo adicionado aqui no nosso liquidificador agora, então nós vamos bater essa mistura. É só bater mesmo, tá bom, gente? Só para que isso realmente fique uniforme, para que se transforme num líquido uniforme. E depois nós vamos adicionar a nossa farinha e o nosso fermento, tá bom? Então vamos lá, eu vou ligar aqui para a gente bater. Pronto, nós então batemos todos os nossos ingredientes, né? Como eu mostrei para vocês. Aqui estão eles. E nós vamos então agora adicionar ele em uma outra vasilha para então adicionar o nosso fermento e a nossa farinha de trigo, ok? Muito bem, então agora aqui numa vasilha eu vou adicionar os nossos ingredientes que já são líquidos, né? Que foram processados no nosso liquidificador. Então aqui os líquidos adicionados. A gente vai começar a adicionar então a nossa farinha, que são os 480 gramas,
e também o nosso fermento. Então, eu adicionei aqui um pouco de farinha, vou adicionar o nosso fermento e mais um pouco de farinha, para que então a gente comece a mexer aqui nessa massa, tá bom? Então eu vou começar a mexer. O processo é bem simples, gente. Então é agora, ó, mexer tudo isso daqui. Ela vai ficar realmente uma massa um pouco mais mole, é isso mesmo, tá bom? Porque depois nós vamos adicionar aí o nosso ingrediente de recheio, que é, no caso de hoje, a nossa calabresa, que a gente já preparou ela, já deixei esfriar. Lembrando que você deve cortá-la em quadradinhos, né? De um tamanho aí que te agrade, que você, da sua preferência, né? Para que você então processe ela, frite, deixe esfriar, retire, no caso da calabresa, toda a gordura, né? Para ela ficar bem sequinha, porque essa massa, você vai ver que ela é uma massa realmente mais mole. Então a gente tem que adicionar aqui o nosso ingrediente de recheio mais sequinho, né? Então, como a gente vai utilizar a calabresa, a gente deixou ela mais sequinha. Então, tô mexendo aqui, olha, é bem isso mesmo, uma massa bem molinha, mas uma massa bonita. Olha como ela tá ficando, tá vendo? Então, ela tá bem molinha. E aí eu já vou adicionar o que? Vou mexer mais um pouquinho ela e já vou adicionar o nosso recheio. Lembrando que você também pode adicionar aí outro recheio da sua preferência, mantendo a mesma proporção, né, de peso, para que não altere muito aí a sua receita, ok? Então vamos lá. Muito bem, então a nossa massa ela já está né, no ponto correto. Olha, perceba que ela é uma massa mais mole mesmo. E nós adicionamos aqui, para o nosso gosto, um pouco de orégano. Como nós vamos utilizar a calabresa, nós decidimos colocar um pouquinho de orégano. Isso vai ficar a seu critério, se você gostar disso ou não. Então, eu vou adicionar esse orégano aqui também na massa. E na sequência, eu vou adicionar a nossa calabresa aqui então. Então, adicionei o orégano, né, mexendo aqui mais um pouquinho, para que ele também seja incorporado na massa. E vou adicionar aqui a nossa calabresa, também na nossa massa aqui. Então agora mexendo, olha, misturando, né, incorporando a calabresa na nossa massa. Lembrando, gente, que é muito importante que ela esteja sequinha, bem sequinha, já fria, para não desandar aí a sua massa, né? Porque senão, se você colocar ela quente na sua massa ou com gordura, né, sem estar bem sequinha, realmente você vai comprometer a sua massa e talvez o resultado não fique tão bom. Muito bem, olha só, agora está aqui, a gente já incorporou. Eu vou colocar um pano por cima e vou deixar essa massa descansar por 10 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar com o processo, tá bom? Muito bem, então já deu aqui os nossos 10 minutos, né? Eu deixei a massa coberta com um pano e ela descansou por 10 minutos. Agora, então, olha só, essa massa realmente está muito linda. E o que eu preparei enquanto isso também? Eu preparei aqui, nós vamos assar ele em uma forma de pão. Eu já passei manteiga nela, né? Eu untei essa forma então com manteiga e com farinha. Então ela está untada e enfarinhada, tá bom? Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar essa massa maravilhosa e a gente vai colocar ela aqui na nossa forma, para que a gente deixe ela mais uma vez descansar por um pouco mais de tempo e depois então a gente vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Então eu vou, né, transferir toda a massa agora aqui para a nossa forma, vou novamente cobri-la com o pano, né, com um pano limpinho, deixá-la descansar e crescer mais um pouco, para que então depois a gente possa assar essa massa maravilhosa, que eu tenho certeza que você também vai adorar. Eu vou espalhar ela um pouquinho aqui na forma, para ela ocupar o espaço. Ela vai crescer, ela vai descansar mais um pouco, né, e vai crescer. E daqui a pouco a gente volta. Então, olha só,
né? Eu coloquei ela aqui toda na nossa forma. Ela vai descansar coberta por mais alguns minutos, de 20 a 30 minutos, depende aí do dia, depende do calor. Hoje está um dia quente aqui, aproximadamente 28 graus, então mais ou menos 20 minutos aqui. Mas a gente vai ver como ela vai crescer e depois nós vamos assá-la então, tá bom? Até já! Bem, pessoal, então vamos lá. Nossa massa já descansou na forma aqui, olha, por cerca de 20, 25 minutos. Como eu falei, hoje aqui nós estamos num dia bem quente, algo em torno de 28 graus. Então esse foi o tempo necessário para essa massa crescer. Agora eu vou levar ela já para o forno que já estava aquecendo a 180 graus. E daqui a pouco a gente volta para ver o resultado desse pão maravilhoso. Bom, pessoal, muito bem, o nosso pão já assou, ele ficou pronto, está maravilhoso, olha só, ele está incrível, assou perfeitamente, em torno de 30 a 40 minutos, vai depender aí do seu forno, é claro. E uma dica para você é, de repente, olha só, se você está em dúvida se ele está assadinho ou não, você pode pegar um palito, um espeto, né, de bambu, de madeira, e você pode colocar no pão e você faz assim, ó, você fura para ver se ele sai sequinho. Saindo sequinho significa que o seu pão já está bem assado, ok? Agora eu vou desenformar esse pão, fazer a foto e já volto a mostrar o resultado para você. Bom, gente, olha só, o nosso pão ficou maravilhoso. Eu já parti ele aqui, ele ficou, olha, fofinho, uma delícia mesmo, bem macio, bem recheado, como você está vendo. Agora eu vou colocar ele aqui e eu tenho que provar para garantir para vocês, né, se realmente ele ficou muito bom. Então olha só, muito fofinho, olha, bem macio, bem macio. E aí ele, olha que pão fofinho, que delícia. Vamos ver o sabor disso. Perfeito, maravilhoso. Faça aí o pão na sua casa, para sua família. Depois mande a foto pra gente. Marque a gente aqui no nosso Instagram, a descrição está aqui no vídeo. Siga a gente no Instagram, marque a gente lá e mande, né, a foto aí dos seus pães, dos seus resultados, que a gente ficará muito feliz aqui em ver o seu resultado. Um grande beijo no seu coração e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!